por exemplo. Então dá uma dimensão da grandeza do que é o Palermo. Mas aí, meu povo, nós estamos falando do Palermo jogador. Fortaleza precisa do Palermo treinador. É esse cara quem vai chegar com a responsabilidade de, nos próximos 17 jogos, garantir ali 9, 10 vitórias para fazer o Fortaleza chegar aos 42, aos 45 pontos, para escapar do rebaixamento. A missão é difícil, é complicada, mas é fato que o nome dele traz um peso, tem uma relevância e pode ter o impacto de mexer com o vestiário. Essa é a grande aposta, obviamente, do time do Fortaleza. A chegada do Palermo não diminui a pressão que existe sobre o elenco do Fortaleza como um todo, né? Isso que precisa verdade. provar mais. Ao longo de toda a temporada, não conseguiu apresentar para a torcida sequer um ânimo ali de lotar estádio, por exemplo, em um jogo aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, né? Porque o time foi muito aquém do que se esperava durante todo o ano de 2025. O Palermo é uma injeção de ânimo, não só para a torcida, como disse o Marcelo Paes, a expectativa que ele quer, pelo menos, é que no jogo contra o Vitória, mais de 40 mil torcedores estejam presentes na Arena Castelão. Então ele já convoca a torcida. E, de fato, a chegada do Palermo consegue fazer tudo isso com a torcida, que a gente tá vendo aí, pelos nomes que estavam sendo especulados, né, André? De treinadores que estão ali na Série B do Campeonato Brasileiro. É um rumo totalmente diferente que o Fortaleza toma. O Martim Palermo, ele não tem aquela pressão de chegar aqui e fazer um milagre, porque de fato a situação do Fortaleza é bem delicada. Ele vem para apresentar o trabalho dele aqui no futebol brasileiro, é um cara que já tem 10 anos comandando equipes, então não é nenhum amador, né? Nenhum cara que tá chegando agora pulando de paraquedas no Leão do Pici. Então é um curto período, praticamente uma semana de preparação que ele vai ter, a começar com um treino de hoje à tarde no PC, para poder conhecer o elenco, fazer avaliações e até mesmo saber se ele vai querer contar, André, com aqueles jogadores que estão afastados. Porque o Renato Paiva, ele recebeu a chave do departamento de futebol do Leão do PC. E naquela ocasião, ele resolveu suspender, né? Na verdade, afastar alguns jogadores que não seriam aproveitados na visão dele nos treinos do Leão do PC. E aí muitos torcedores ainda ficam cabreiros, né? Devia afastar a mais gente. Agora, o Palermo é quem vai chegar com a comissão técnica, que inclusive são vários profissionais de várias áreas diferentes, para poder contribuir com o Leão do PC, que agora parece ter um rumo certo em busca aí de uma sequência positiva neste Campeonato Brasileiro e uma sequência bem complicada ao longo da competição, André. Isso aí é um aspecto importante, viu, Samuca? Porque, você tinha nomes ali, convenhamos, tá? Máximo respeito aos profissionais. Mas Jair Ventura e Eduardo Batista não convenciam, Não eram nomes convincentes. Nem mesmo entre a diretoria. Não era consenso. Com a torcida, muito menos. Então, se você anuncia algum desses nomes aí, os caras já iam chegar com a repercussão negativa imensa. O momento que já é ruim teria uma tendência de piora. Aí você traz pelo menos o Palermo, peraí, não é que esse cara vai ser o salvador da pátria, mas é diferente. É uma tentativa aqui de trazer um cara que chega pelo menos com o torcedor abraçando ele, que tem uma relevância no cenário do futebol. Então tem um movimento diferente aí. Um detalhe, o Palermo, como treinador, ele já tem 359 jogos na carreira, com 137 vitórias, 104 empates e 118 derrotas. Um aproveitamento total de 47,8% dos jogos disputados. A ver o desempenho que ele terá no Fortaleza. Mas no Fortaleza, vamos fazer a conta, 17 jogos. Ele precisa ganhar pouco mais da metade. Ele precisa de um aproveitamento ali no mínimo de 50%. Porque vamos dizer que ele ganha metade. Se ele ganha a metade de 16, seria 8. Se ele ganha 8 jogos e consegue ali 2, 3 empates, isso totalizaria mais 26 pontos aproximadamente. 26, 27 pontos. Fortaleza hoje tem 15. Ele iria a 41, 42 pontos. No mínimo, eu tô falando no mínimo. O mínimo que ele precisa é disso, para escapar do rebaixamento. Isso contando que a linha de corte, a pontuação, vai ser abaixo dos 45 pontos. Vai ser ali por volta de 40, de 41 pontos. Então, esse é o mínimo de aproveitamento que o Palermo precisa para que tenha chances de escapar do rebaixamento com o time do Fortaleza.
E aí, torcedor, tá confiante? Tá acreditando? Hoje o Palermo comanda o primeiro treinamento dele lá no PC, tá? Primeira atividade que ele vai comandar junto com o elenco. Curioso também para ver essa questão até que o Samuca pontuou sobre os jogadores afastados. Como é que ele vai lidar, gerenciar essa situação que não foi tocada por ele? Foi ainda na época do Renato Paiva, que Daverson Martinez, Zé Wellison, o Magrão e o Rodrigo eu não conto muito não. Mas especialmente esses três, Daverson Martinez e Zé Wellison, foram afastados. Então, será que o Palermo vai querer utilizar esses jogadores? Vai reintegrá-los? Vai ser um aspecto importante também para a gente observar. Vamos ficar de olho nisso.